Olá, gente, tudo bem? Boa tarde para quem está no horário das 18 horas e quem está no horário das 15 horas ou 19 horas. Eu desejo uma boa noite. Todo sábado estou aqui para fazer essa live para poder sempre estar levando mais ainda conhecimento para todos que sempre estão me seguindo, me assistindo e assim por diante, certo? E dessa forma, fazendo com que vocês adquiram cada vez mais conhecimento. O tema de hoje é falar sobre aumento de produção. Isso é o desejo de todo agricultor e agricultora que está envolvido no cultivo de frutas e hortaliças. Outro ponto que eu vou falar de novo: a planta, ela só vai absorver o nutriente que você aplicou ou que já está na terra, tá? Prestem atenção. A planta só vai conseguir ter a sua maior eficiência de absorção desse adubo, desse fertilizante que você aplicou ou daquilo que já está na terra, quando o pH for mais próximo possível do 7, aonde existe uma condição que não é nem ácido e nem básico, porque o ácido na numeração é próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, significa que o ambiente está extremamente ácido, elevadíssimo. E quanto mais próximo do 14, é onde está muito alcalino. Então tem isso também. Aí o que acontece? Quando está nesses extremos, muito ácido e muito alcalino, a planta não consegue absorver por completo o nutriente que está ali na terra para ela poder se alimentar. É isso, tá? Quando que ela vai ter essa condição? Quando esse pH ficar próximo, escutem, próximo do neutro. Então 5,5, 6,5 é uma condição interessante. Quando eu consigo colocar o pH próximo da neutralidade, perto dos 6,5, 5,5, eu consigo fazer com que a planta que vocês estão plantando para ganhar dinheiro absorva mais nutriente. Pensem bem, quanto mais ela se alimentar, tanto de matéria orgânica quanto de fertilizantes, eu vou ter aumento do seu crescimento e aumento da minha produção. Entendeu? Esses são os pontos fundamentais. E outra, por que o pH tem que estar próximo da neutralidade? Eu já falei aqui uma vez e eu vou falar novamente. Nós temos pequenos seres, pequenos indivíduos, pequenos micro-organismos na Terra, onde vocês cultivam, que é o melhor cozinheiro do planeta, que são os micro-organismos do solo. É ele que vai preparar toda a matéria orgânica, todo fertilizante aplicado ali, levar ali na cozinha deles, preparar esse alimento e levar para a planta, porque a planta, ela não é que nem cobra. A raiz ali embaixo da terra não é que nem cobra que vai ali, vi comidinha, vou lá e pau. Não faz isso. Ele não busca. O que acontece? A raiz fica parada. O que entra é de que forma? Ela vai perdendo aqui em cima da folha a água, vai desidratando, vai indo para a atmosfera. Então é o mesmo efeito do canudo. Imagina que quando você está com um copo na mão, está com um canudo, você suga. Imagina que esse processo de sugar a água no canudo fosse a transpiração. Então, se eu sugo, eu vou forçar o quê? Para o canudo ali é entrar a água e subir. É mais ou menos isso. A terra tem que estar hidratada por causa desse motivo. Só que não encharcada, tá, gente? Não vai deixar ela encharcar
sem aquela condição de barro. Não façam isso, porque não é dessa forma que a gente vai conseguir fazer essa raiz funcionar. Outra coisa que precisa ter na terra, além de água, matéria orgânica, fertilizante, micro-organismo, pH próximo no neutro, eu tenho que ter ar. Então significa que o meu solo não pode ser compactado, duro demais. Se for nessa característica dura demais, significa que aí está faltando matéria orgânica. O que deixa o solo macio é a umidade e matéria orgânica, fazendo com que você possa trabalhar no solo mais fácil. E quando vocês vão bater uma enxada, por exemplo, você não está batendo em cima de uma placa de concreto. Pau! Aí vem e não consegue nem perfurar poucos centímetros. Isso acontece. Então essas condições que eu tô falando, Érica, mas isso é básico. Olha só o pulo do gato. É básico. Mas a gente acaba esquecendo isso. Gente, sério? A gente acaba esquecendo esses detalhes. A raiz precisa de água, ar, micro-organismo, matéria orgânica e fertilizantes. Tudo em equilíbrio, tá? No pH perto do neutro, o mais próximo possível da neutralidade, para que ela possa se alimentar, tá bom? Então, essa condição acaba sendo muito importante e nós esquecemos quando está ali no campo e não devemos. E eu tento sempre lembrar os agricultores, gente, vocês já viram como está o solo? Então, por isso que matéria orgânica ajuda a afofar o solo, a ter troca de ar, aumentar micro-organismo, aprisionar o fertilizante, reter umidade, tá? Isso tudo acaba fazendo. No pH baixo demais, bem baixo em relação à neutralidade, nós vamos ter uma diminuição na população do micro-organismo. Isso não é interessante. Nós temos que tomar cuidado, porque essa população não pode reduzir muito. Porque quem que vai preparar e transformar a minha comida? Quem que vai mineralizar? Essa é a palavra. Nós falamos que vamos cozinhar, né, a comida. Mas o micro-organismo não faz isso. Então, gente, dessa forma, nós temos que ter essa condição de sempre, tá, estar olhando para a terra. A base que vocês têm que ter mais cuidado é o solo. Só que lembre-se, não existe solo que não produza, e sim o manejo errado. E eu estou aqui para tentar passar o correto, tá bom? Não quer errar, usa matéria orgânica até sair o resultado da análise de solo. Saindo o resultado da análise de solo, o primeiro passo é pH do solo. Vamos tentar trazer o mais próximo do neutro, o mais próximo. Não tem como ficar 7 de pH, é muito difícil, mas o mais próximo. E quando eu coloco o mais próximo possível, a planta absorve, ela vai lá e consegue absorver todo o nutriente. Porque no pH neutro eu tenho um monte de micro-organismo. Então eu tenho um monte de cozinheiro preparando o alimento da planta pertinho, tá? Eu faço com que a matéria orgânica que vai apodrecendo ali, vai degradando, ela entre também com uma qualidade de comida diferenciada, tá bom? Então esse é o ponto. Outro ponto que vocês têm que ver: evitem solos encharcados. Evitem locais que vocês sabem que em algum período do ano possa inundar. Érica, você tá zoando que tem que ficar prestando atenção nisso? Ou que alguém possa errar? Não é erro da pessoa, mas é que às vezes o agricultor ou a agricultora tem a dificuldade, até mesmo no próprio sítio, de achar a área própria para a produção.
não é culpa dele. Ou ele planta ali ou ele planta ali. Então, quando não é verão, que não chove tanto, então vamos arriscar, porque ali, pelo menos no inverno, vai estar um pouco mais seco, então consigo plantar. Eu não posso condenar, só que no manejo correto, fazendo amontoa se precisar, né? Eu aumentando a altura do perfil do solo. O que é o perfil? É toda essa profundidade onde a raiz explora, a raiz cresce, todo esse perfil onde a raiz está ali se desenvolvendo. Então, se eu tenho um perfil muito fácil de encharcar, então eu vou fazendo cada vez mais a minha amontoa e assim aumentando esse perfil e fazendo com que a parte encharcada fique mais profundo, tá? Então, o manejo vai depender do solo, já é um ponto, das condições. Por isso que muitas vezes eu falo, a gente tem que conhecer, tá? Como que é a propriedade de vocês, certo? Onde dá mais, onde dá menos, onde é mais fácil, onde é mais difícil. O produtor e a produtora já sabe disso. Ela já conhece esses segredos. E aí onde é mais difícil, então vamos trabalhar com mais cuidado. Ver qual é o problema. É falta de nutriente? É encharcado demais? É muito compactado? Cheio de pedra? É muita areia? Tem que observar. Entendeu? Uma das coisas que acontece com maior frequência, que sempre nos locais que eu vou, muitas vezes o local é encharcado. Aí vou ter que elevar. É um manejo. Leva mais tempo, que eu vou ter que juntar o solo que está ao redor. Vou juntando e vou amontoando. Tá? E aí saiu a análise de solo. Saiu a análise de solo. Eu vou lá, vou controlar a acidez. Vou observar o que está faltando na minha terra para poder dar de comida para a planta. Para poder ajudar ela a absorver aquele nutriente que já está no solo. Só para vocês terem ideia, a calagem, né, que no caso é a correção da acidez do solo com o calcário, ela aumenta a disponibilidade de em torno de 30% do nutriente que vocês já usaram no solo, que já foi aplicado. Por causa que essa disponibilidade diminui porque está ácido, não tem micro-organismo suficiente, é aprisionado pelo próprio solo, o solo vai lá e deixa preso. Ele só vai soltar isso aqui quando o pH está próximo da neutralidade. Entendeu? O solo faz isso. Eu já falei em outros vídeos que quando a gente faz adubação, eu sempre coloco um pouco a mais, porque o solo vai lá e já vai e aprisiona uma porcentagem desse nutriente. E eu tenho que prever isso. Então eu coloco um pouco a mais. Só que mesmo que ele aprisione, será que eu não posso fazer com que ele, com o tempo de manejo, seja disponível para a planta? Claro que sim. Então é dessa forma que nós temos que trabalhar. Então esse ponto é importante, tá bom? Comida. Outra coisa, hidratação. Gente, vocês têm que ter uma ideia de que hidratar o solo não é encharcar. Vocês têm que tomar cuidado. E por isso que eu sempre recomendo o uso de matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela ajuda a drenar o excesso de água. Que é verdade? Então se eu cometer um erro de irrigar demais, ela vai ajudar a drenar? Exatamente. Ela vai ajudar a drenar e um ponto, ela vai pegar e reter essa umidade por mais tempo. E se por acaso ficar aí um período muito quente, que tá ventando demais, a planta não
desidrata tanto, porque ela mantém o solo úmido. Então tá aí. Por isso que eu falo que matéria orgânica não tem contraindicação. E dessa forma eu mantenho ela hidratada e assim continuando a se desenvolver. Dessa forma eu faço com que eu tenha esse potencial. Então vejo muitas pessoas errando, colocando água demais. A planta pode não morrer se de repente o solo for arenoso, mas pode sentir esse efeito de excesso de água quando tem muita argila. No caso do arenoso, o que eu tenho que fazer? Observar se eu não estou lavando o solo e fazendo com que todo o nutriente que eu apliquei ali, que vale dinheiro, não se perca. Vai, tchau, eu tô lavando, o negócio tá lá embaixo. Então vamos fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Tá bom? Dessa forma, eu vou conseguir o quê? Fazer com que eu mantenha. Vamos supor que essa é a área que a raiz vai estar ali desenvolvida e essa é a área que ela vai tomar água e absorver o nutriente. Se eu encher de água demais, o adubo vai lá para baixo. Aí já perdi. Então tem que tomar cuidado. Outro ponto que muita gente esquece. Excesso de irrigação, você tem maior gasto de água e maior gasto de energia elétrica. Se não for uma irrigação por gravidade, vocês vão ter gasto de água e energia. Água hoje em dia tá muito difícil, gente. Tem que tomar muito cuidado. Porque é um recurso que tá ficando mal distribuído cada vez mais. E sem essa água, você pode tentar produzir, mas não consegue. Por isso que, tendo um dinheirinho, invista em irrigação, tá bom? Outro ponto é a energia elétrica, que tá caro. Então, se a gente conseguir evitar esses gastos, eu consigo, por mais que, vamos supor, de tudo que eu falei, ou sempre falo, vocês mantêm ainda a mesma produtividade, mas eu diminuindo o custo, eu tenho com a mesma produção, economia, menor custo, sobra mais. Mas se eu fizer isso que eu falo, quem me segue, quem me ouve, vocês vão ter isso tudo mais produtividade. Vou ter mais o que vender. Isso é um ponto. Aguardo vocês até a próxima live, no próximo sábado, às 18 horas no horário de Brasília, tá? Para vocês assistirem a minha live sempre. E eu vou falar de temas diferenciados, tá bom? Muito obrigado. Um bom sábado para vocês. Curtam bastante, descansem e até a próxima live na semana que vem. Até mais, gente. Boa noite. Beijão para todos e bom descanso. Tchau, tchau.